Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de Química e hoje eu separei alguns exercícios de vestibular para a gente fazer uma pequena revisão rapidinho. Então vamos começar. Esse primeiro exercício, gente, é um exercício da Federal do Paraná, do vestibular do UFPR, é muito interessante, que fala sobre a cadeia transportadora de elétrons, certo? Vai explicar aqui, no enunciado, fala o seguinte: nesse processo, os elétrons provindos do NADH e FADH2 são transportados por complexos proteicos dispostos espacial e energeticamente, de modo que formem um gradiente de energia livre, em que o fluxo de elétrons vai do componente de maior energia livre para o de menor energia livre, no caso. O receptor final dos elétrons é a molécula de oxigênio, que é convertida em água. O potencial redox está relacionado com a energia livre através da relação ΔG igual a N vezes F vezes menos ΔE, em que ΔG é a variação de energia livre, ΔE é a variação do potencial, N é o número de elétrons e F é a constante de Faraday. Na tabela abaixo são fornecidos alguns componentes presentes na cadeia de transporte de elétrons e os respectivos valores de potencial de redução. Então tem aqui uma tabelinha, com os potenciais de redução de cada uma dessas espécies, certo? Essas espécies estão envolvidas no transporte, no transporte de elétrons, que ocorre aí, no caso nesse processo de respiração celular. Então vamos lá. Respeitando o gradiente de energia livre, o fluxo de elétrons deve percorrer a sequência mostrada aí. Então o elétron tem que sair de qual molécula ou de qual componente e ir passando por quais componentes até chegar no componente final, aqui no caso. Beleza? Esse componente final que vai passar os elétrons para o oxigênio, no caso. Então, gente, essa é uma questão muito interessante, mas é uma questão que envolve a análise do enunciado e envolve o uso dessa formulazinha aqui, que foi fornecida ali. ΔG igual a NF vezes menos o ΔE. Então, o que eu pensei para resolver essa questão? Eu vou ter que combinar duas espécies por vez, porque, digamos, o elétron, digamos que esteja aqui na espécie 1, ele vai passar, por exemplo, para a espécie 2, daí vai para 3, para 4, ou então se ele está aqui na 6, ele vai para 5, daí vai para 4, ele vai sempre de uma para outra e tal, ali em parzinhos. A ideia aqui é a seguinte: ele vai do componente de maior energia livre para o componente de menor energia livre. Então, deixando um pouquinho de lado, aqui o delta, se a gente pensasse simplesmente no potencial padrão, ao invés de fazer a diferença entre dois potenciais, se a gente pensar, por exemplo, aqui, essa espécie 6, se eu colocar aqui nessa fórmula, pensar assim, qual que é a energia livre de Gibbs dela para um potencial de menos 0,38. Isso daria um potencial, uma energia livre de Gibbs, um G ali, de 0,38. Vou escrever de um jeito diferente aqui, escrever 0,38 que multiplica NF, certo? Esse seria a energia livre de Gibbs para a espécie 6, tudo bem? Observe que é um valor positivo e tal, interessante, ok. Se eu pegar, por exemplo, a espécie 1, que é a espécie que tem o maior potencial padrão de redução, eu vou ter lá NF menos 0,385. Certo? Isso vai me dar o quê? Vai me dar menos 0,385 de NF, que seria o valor menor, o menor valor de energia livre que a gente poderia obter nessas espécies, certo? Então a ideia aqui por trás dessa questão é a seguinte: o fluxo de elétrons deve percorrer o caminho de maior energia livre para o de menor. Então eu vou pegando assim, a partir da espécie 6, que é a que tem o menor potencial de redução, o menor potencial padrão,
e que vai consequentemente me fornecer a maior energia livre, eu vou escolher a espécie que tem o potencial um pouquinho maior do que ela, que seria a espécie 2. Certo? Então o elétron vai para a espécie 2. Chegou na espécie 2, o elétron vai ter que agora passar para uma outra espécie que me forneça uma energia livre menor. Então eu vou pegar um potencial um pouquinho maior. Espécie 4. Chegou na espécie 4. Agora eu tenho que escolher alguém que tenha um potencial um pouquinho maior. Espécie 3. Chegou na espécie 3, ele vai para a espécie 5. E da espécie 5, ele vai para a espécie 1. O elétron vai seguir esse caminho. 6, 2, 4, 3, 5 e 1. Então marcaríamos aqui a alternativa letra D. Parece uma questão super complexa, porque tem uma fórmula ali mais elaborada, envolve biologia, mas não é, né? Na verdade, basta você pensar na matemática aqui, né? Você quer o fluxo de maior energia livre, ou seja, de G maior, de maior valor de G, para o de menor valor de G. Então é natural que você faça essa análise aqui, né, dos valores. Além disso, tem um jeito bem fácil de perceber isso, né? O elétron, ele vai seguir um caminho, né? Então, né, a ideia é que ele saia de uma espécie e chegue na outra espécie. A espécie que ele chega tem que ter um maior potencial padrão de redução do que a espécie que ele sai, né? Porque daí acontece, né, a reação química, né, o movimento do elétron. Então, se a gente pensar aqui, ó, né, se a espécie 6 tem o menor potencial, é natural que ela vá para a espécie 2, que tem um potencial um pouquinho maior do que o dela. De lá ela vai para a espécie 4, que tem um potencial um pouquinho maior. E assim segue, né? Assim segue o caminho. Deixa eu ver se eu tirei aquele quadradinho. Tirei. Ah, moleque. Letra D. Acertei. Que bom. Certo? Então, a ideia aqui é uma questão muito legal, muito interessante, mas tem que ter esse raciocínio de matemática que tal para fazer. Beleza? Eu ativo então letra D. Por falar em ΔG, pessoal, eu separei essa outra questão aqui que eu achei muito legal, acho muito interessante, que fala sobre duas reações químicas e a gente consegue prever a espontaneidade dessas reações, se elas vão acontecer espontaneamente sob uma determinada temperatura. Tá? Na tabela a seguir estão os dados para essas duas reações. Então temos o ΔH, temos a variação de entropia e temos o ΔG, né, para as duas reações sob duas temperaturas diferentes. Tá? Bom, a ideia aqui é a seguinte, né? Se o ΔG é negativo, a reação é espontânea. Né? Espontânea. Se o ΔG é positivo, a reação é não espontânea. Né? Quanto mais negativo, mais espontânea. Quanto mais positivo, menos espontânea, né? E mais não espontânea. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira alternativa aqui, ó. A diminuição da temperatura desfavorece a espontaneidade da reação 1, né? Ou seja, torna ela, vou colocar aqui para o ladinho, né? Torna ela mais não espontânea. Ou seja, será que a diminuição da temperatura torna o ΔG mais positivo? Vamos ver, né? De 2800 Kelvin para 200 Kelvin, vocês podem perceber que a reação 1 ficou mais negativa. Se ela ficou mais negativa, ela ficou mais espontânea. Certo? Então a primeira está errada, está falsa. 2. O aumento da temperatura favorece a espontaneidade da reação 2. Então vamos lá. De 200 para 2800 Kelvin, a gente percebe que diminuiu o ΔG. Ou seja, se diminuiu o ΔG, a reação ficou mais espontânea, certo? Quanto menor o ΔG, quanto mais lá para o negativo ele ficar, mais espontânea ela é. Pô, mas aqui não está negativo. Não está negativo, mas ela está diminuindo. E uma hora pode ser que ela fique, né, negativo, e isso favoreceria a espontaneidade da reação. Verdadeiro. E nas duas últimas a gente tem que fazer um cálculo. A gente tem que calcular o ΔG sob essa condição de temperatura.
a fórmula do ΔG lá é ΔH menos T que multiplica ΔS. Tudo bem? A única coisa que você tem que ficar atenta aqui é com relação às unidades. O ΔH está em quilojoules e o ΔS está em joules, certo? Então vamos lá, para a reação 1. ΔH dela, menos 20.000 joules por mol. Tudo bem? Ó? Menos 20 quilojoules, ou seja, menos 20.000 joules por mol. Menos temperatura, 400 Kelvin, que multiplica ΔS para essa reação, menos 25. Certo? Então vamos fazer essa continha aqui rapidamente. 400 vezes 25, 10.000. Né? E aqui nós teremos então ΔG igual a menos 20.000 mais 10.000. Ou seja, temos um ΔG de menos 10.000 joules por mol. O ΔG deu negativo? Sim, deu negativo. Então essa reação é espontânea a 400 Kelvin. Né? ΔG negativa ela é espontânea, verdadeira. E agora temos que ver para a reação 2. Será que a reação 2 na temperatura de 4.000 Kelvin será espontânea? Para isso a gente tem que calcular aqui, né? Então vou apagar aqui rapidamente as coisas aqui, equação 2, vamos lá, equação 2. Bom, o ΔH para a reação 2 é mais 30 kJ, ou seja, 30.000 joules, menos temperatura, 4.000 Kelvin, que multiplica o ΔS aqui, que é 5 joules. Vamos ver quanto que dá isso daqui. ΔG é igual a 30.000 menos 4.000 vezes 5, 20.000. ΔG aqui então ficou positivo, mais 10.000 joules, né? Ou seja, ΔG maior do que zero, reação não espontânea. Então essa daqui está falsa, está errada. Certo? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Vamos ver se eu tirei. Ah, esse aqui eu não tirei, né? Mas é aqui a alternativa correta, é a letra D. Beleza? Então, ΔG é isso, né? Às vezes você não tem que fazer conta, como é o caso dessas duas primeiras, né? Você só tem que analisar o que está acontecendo com o valor do ΔG à medida que a temperatura está variando, certo? E às vezes você tem que fazer conta, né? Para fazer essa conta, você vai precisar do quê? Vai precisar do ΔH, do ΔS e da temperatura. Cuidado com as unidades, pessoal. O ΔH normalmente vem em quilojoules e o ΔS normalmente vem em joules. Tá? Então tem que ficar muito atento com isso daqui. Tá? Tem que transformar de quilojoule para joules. Tudo bem? Então presta atenção, refaz qualquer coisa essa continha, que ela é fácil, mas é preciso praticar ela umas 2 vezes aqui para lembrar da forma. Certo? E é isso, vamos para frente. Aí essas 3 últimas questões que eu separei aqui são questões do Enem, né, para vocês aí tal, se divertirem com esse exame que está chegando, não é verdade? Né? E aqui tem uma reação onde nós temos uma técnica de reciclagem química do polímero PET, que gera o tereftalato de metila e o etanodiol. Conforme essa reação química aqui, né, ocorre por meio de uma reação de transesterificação. A reação de transesterificação, caso você não lembre, vai envolver o quê? Vai envolver um éster mais um álcool, tá? Que vai né, a mistura dessas duas substâncias vai gerar um novo éster e um novo álcool. É um éster diferente do reagente e um álcool diferente do reagente, tá? E essa que é a ideia aqui. Mas mesmo que você não lembrasse disso na hora, mesmo que você não lembrasse que teria que fazer esse esquema, observe aqui que antes da reação o PET, né, tem aqui ó, C dupla O ligado com O, C dupla O ligado com O, e toda essa cadeia carbônica aqui que se repete porque ele é um polímero, né? Aqui desse lado também, né, tem um C dupla O, um O, né, aqui essa cadeia, né, daí aqui mais um O, né, assim sucessivamente. Vocês podem perceber que do lado dos produtos, essa parte da molécula aqui, ó, que tem o anel aromático e o éster,
não está mais com essa cadeia, agora ela está com um radical CH3, um radical metil. Então isso quer dizer que o meu reagente A tem que ter um CH3. Tem que ter um CH3, porque é esse CH3 que vai se ligar aqui no éster. Claro, você pode perceber que são duas unidades de éster. Então, essa minha cadeia, essa minha molécula, tem que ter duas unidades de CH3 pelo menos. Tá bom? Muito bem. CH3. Aí, é claro, a gente tem que ver o que mais que sobra disso. Se a gente remover esses oxigênios, né, essa parte que tem éster, eu vou pegar uma cor diferente de caneta, a gente percebe que sobra uma cadeiazinha aqui, sobra uma cadeiazinha aqui, ó, com 2 carbonos. Né? Ela está aparecendo aqui pra gente, ó. E essa cadeiazinha com 2 carbonos apresenta 2 hidroxilas. Nossa, então quer dizer que o meu reagente A tem que ter uma hidroxila ligada no CH3, no metil. Né? Dessa forma, uma hidroxila vai se ligar na cadeiazinha e o metil vai se ligar no éster. Né? Como eu tenho 2 hidroxilas, então eu precisei de 2 mols, né, de metanol, então 2 moléculas aqui de metanol. Certo? Então essa aqui é a ideia. O que vai acontecer aqui? Vai ter a quebra dessa ligação, né? O CH3 vai se ligar no oxigênio, você percebe aqui, ó, se ligou no oxigênio, nesse e nesse aqui, certo? Ou então, se você preferir, pode ser nesse aqui também, ó, nesse oxigênio aqui, tá? E o OH, cada OH se ligou em um desses carbonos aqui que eu estou simbolizando em azulzinho. Aí formou aqui o álcool, né, um novo álcool, beleza? Então o composto A aqui é o metanol. Tenta deixar gravado ou anotado que normalmente em reação de transesterificação se usa o metanol, sabe? Metanol, ou em alguns casos se usa o etanol. Mas a ideia é essa. A cadeia carbônica vai se ligar no oxigênio e o OH vai se ligar no carbono que estava ligado nesse oxigênio, certo? Então aqui a resposta é a letra B mesmo. E essas duas últimas, eu devia ter deixado perto ali, né, daquela que tinha potencial padrão de redução e tal, mas não tem problema. Olha que legal que legais são essas duas reações, essas duas questões que envolvem potenciais de redução. Então, a primeira fala sobre o desentupimento de tubulações de esgoto residencial, que é utilizado uma mistura sólida que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando essa espécie é adicionada, quando é adicionada a água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água, aqui, né, e de outras espécies em meio básico. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Tá? Então a ideia aqui é o seguinte, pessoal, reação aqui, como a gente tem potencial padrão, vai ser uma reação de oxirredução, tá? Numa reação de oxirredução, alguém oxida, ou seja, alguém perde elétrons, e alguém reduz, certo? Alguém ganha elétrons. Isso aqui é super básico das reações de oxirredução, sabe? Tem que saber isso aqui mesmo. Quem oxida tem o menor potencial padrão, e quem reduz tem o maior potencial padrão de redução. Se a gente observar aqui, ó, o que vai acontecer? A água, de acordo com o texto, né, a água vai liberar gás hidrogênio, que é o que o texto está falando, né? Quando é adicionada a água, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio. Então, uma das reações que estão aqui envolvidas é a reação de redução do hidrogênio na água, promovida aqui, ó. E essa reação tem um potencial padrão de menos 0,83 volts. Se a gente perceber aqui, a água está ganhando elétrons.
Então a água está sofrendo redução. A gente precisa escolher alguém que perca elétrons, alguém que sofra oxidação. Quem que a gente vai escolher? Quem tem o menor potencial padrão em relação à água. Se a gente observar aqui, ó, quem que tem o potencial padrão menor do que a água? Essa reação e essa reação. Certo? Tem, tipo assim, essas duas possíveis reações, né? Então a gente vai escolher uma delas, as outras a gente não escolhe porque o potencial é maior. Entretanto, uma coisa que é importante observar aqui é o seguinte: essas são reações de redução, tá vendo? Ó? O elétron está antes da seta. Para fazer a reação de oxidação, é só inverter essa reação. Então eu vou pegar, por exemplo, essa do AlOH4-. Vou escrever assim, Al mais 4OH-, que forma AlOH4-, opa, fora do parênteses, né? Mais 3 elétrons. Certo? Mesmo que os elétrons não estejam balanceados aqui, né, eu teria que, por exemplo, multiplicar essa primeira reação por 3 e essa segunda reação por 2, né, para deixar eles, para balancear os elétrons aqui, a gente percebe que o alumínio vai perder elétrons no meio básico, né, vai perder elétrons, e a água vai capturar esses elétrons. Se a gente olhar aqui, né, tem uma alternativa com o alumínio. Se a gente escolhesse a última reação, a gente teria que inverter ela. Então ficaria assim, ó, ferro mais 2OH-, formando hidróxido de ferro 2 mais 2 elétrons. Aqui eu não precisaria multiplicar, né? Já estaria certo o número de elétrons. Então, se eu colocar ferro junto na mistura, né, aí poderia ter essa reação química, né? Só que não tem alternativa com ferro, né? Então, a gente vai ter que escolher a reação, essa reação 1, 2, 3, 4, 5, né, que tem o alumínio como reagente necessário. Beleza? O Enem tem muito disso, sabe? Onde você tem, no final das contas, você tem duas possíveis escolhas, mas pela alternativa você tem que se decidir, né? E aqui a gente se decidiu porque o alumínio é o reagente necessário. Certo? Aqui nós temos a reação de redução, galera. Redução, ó. O elétron está antes da seta, né? E a gente precisa de uma reação de oxidação. Então tem que inverter, né? Quando a gente inverte, o reagente é o alumínio. Então a galera mistura alumínio pulverizado, muito fino, né? Nessa mistura comercial, né? E daí vai acontecer uma reação de oxirredução. Beleza? Essa aqui é a ideia por trás disso daqui. E para finalizar, nós temos aqui essa questão também, essas três questões são do Enem de 2019, sabe? Então são questões muito atuais, né? E questão de pilha, eletroquímica, potencial padrão, cara, pode se preparar porque eu acho que vem com tudo, né? O Enem gosta muito desse assunto, é um assunto super tecnológico que envolve inovações e tal. Então eu gostaria de sugerir para você que você dê uma estudada em pilhas, né, em reações de oxirredução, que pode ser que seja importante lá no dia da sua prova, tudo bem? Vamos finalizar essa questão aqui, galera, né? Vamos lá. Fala o seguinte: grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles pode-se destacar as baterias de zinco-ar. Para tudo, falou bateria, está falando de pilha, né? Pilha, bateria, né? Esses dispositivos que transformam energia química em energia elétrica, certo? Por meio de quê? Por meio de uma reação de oxirredução, certo? Oxirredução. Na reação de oxirredução, alguém oxida e alguém reduz, certo? Quem oxida perde elétrons e quem reduz ganha elétrons. E lá na pilha, pessoal, na bateria, a gente vai chamar o polo que oxida de ânodo, ou seja, o polo negativo, e vamos chamar o polo que reduz de cátodo, é o polo positivo da pilha, certo? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Bateria de zinco e ar que combinam oxigênio atmosférico e metal zinco no eletrólito aquoso de caráter alcalino.
O esquema de funcionamento da bateria 5 está apresentado na figura. Então, olha que legal. O oxigênio entra aqui, né, sofre uma transformação e se transforma em OH-. Beleza? O que vai acontecer aqui? Ó? Tá vindo alguma coisa, né, tipo assim, uma setinha, né? Que depois do processo aqui vai transformar o zinco em ZnOH4-2. Tá? Então, se a gente observar aqui, ó, o zinco, ou melhor dizer, pode ser, né? Vou começar pelo oxigênio, né? Se a gente observar o O2 se transformando em OH-, antes da reação o NOx dele é zero, que ele é uma substância simples. Depois da reação, o NOx dele é -2. Ou seja, aqui o oxigênio ganhou elétrons, certo? Aqui teria que ser 2 OH-, né? Sei lá, né? E 2 elétrons, certo? Pode ser 2, acho que é O2 mesmo, porque acho que aqui também envolve, não sei se envolve água, mas enfim, né? O oxigênio vai ganhar elétrons. Se ele vai ganhar elétrons, ele é o cátodo da pilha, né? Esse oxigênio O2, né, vai reagir aqui, né? E vai ser o considerado o cátodo. O zinco, na forma metálica, tem NOx 0. E aqui, ó, no ZnOH4-2, o NOx do zinco é +2. Ou seja, de 0 para +2, ele oxidou, ele liberou elétrons, certo? Quem oxida, a gente chama de ânodo na bateria. Então, o ânodo da pilha, a espécie química que vai ser formada aqui no ânodo, vai ser o ZnOH4-2. O ânodo é o zinco. E quando a bateria está em funcionamento, a oxidação do zinco leva à formação do ZnOH4-2. Leva à formação dessa espécie onde o zinco está oxidado. Mas a ideia da pilha, pessoal, se vocês tiverem uma imagem assim, que tem as substâncias e tudo mais, cara, calcula os números de oxidação dos elementos que estão ali. Isso vai ser essencial para você descobrir quem é o cátodo e quem é o ânodo. Tá? Quem reduziu é o cátodo, quem oxidou é o ânodo e daí já era. Tá? Então aqui marcamos a alternativa letra E. Tudo bem? É isso. Por enquanto eu vou ficando por aqui e logo mais a gente se encontra numa melhor. Valeu, é nóis! Fui!